Olá, seja bem-vinda agora a mais um vídeo sobre fisiognomonia e eu vou falar para você sobre as sobrancelhas. Isso mesmo, sobre as molduras da janela da alma. Que bonito isso, né? Que coisa mais linda! Porque os olhos, eles são conhecidos como a janela da alma. E aí quando a gente fala sobre as sobrancelhas, são a moldura dessa janela, né? E o que elas contam pra gente? O que as sobrancelhas significam? As sobrancelhas, elas vão falar sobre a energia vital de cada um. Isto é, aquele pique, aquele gás que você tem para fazer as coisas na tua vida, para fazer qualquer coisa, tá? Para executar tanto trabalho, tanto assim na iniciativa de namoro, quanto no seu comportamento no dia a dia. Então as sobrancelhas, elas vão falar sobre isso, tá certo? E aí a gente pode analisar essas sobrancelhas sobre 3 aspectos. Um deles é a grossura das sobrancelhas. Então, sobrancelhas mais grossas têm a ver com pessoas com maior criatividade e maior sensualidade. Pensem comigo em Albert Einstein, ele tinha uma sobrancelha, além de ser muito criativa, era uma pessoa que se relacionava com várias mulheres, tinha várias ex-mulheres, enfim, tem a ver com isso, tá? Não só isso. Eu gosto muito de deixar claro uma coisa, tá? Nós não somos somente um cabelo ou só uma testa, só uma sobrancelha. Essas características, elas vão acabar aparecendo novamente no rosto da pessoa. Então, a sobrancelha vai estar falando sobre isso, o queixo pode também estar falando sobre isso, a boca, as orelhas, e aí é um mix de coisas que vão estar falando sobre o mesmo comportamento. E aí não tem como negar, né, que o cara é biscateiro. Agora, se a gente tem aquela sobrancelha fininha, lembra, gente, aquela moda dos anos 2000, que as mulheres tinham aquela sobrancelha bem fina? Eu falo isso porque eu fui uma dessas mulheres, tá? Eu era aquela pessoa que falava, eu faço minha sobrancelha em casa, e aí hoje em dia a micropigmentadora que lute, né? Ela que deu um jeito pra minha sobrancelha voltar ao normal, porque os pelos não querem mais saber de crescer. Mas sempre carrego ali numa maquiagenzinha alguma coisa pra conseguir dar um retoque pra ela não ficar falhada. Porque uma sobrancelha falhada, ela vai falar que é aquela pessoa que ela tem dificuldade de manter o ritmo da vida dela. E isso daí é péssimo. É péssimo para você levar a sua vida. Isso daí faz com que você se torne uma pessoa que não termina os projetos. Então aquela sobrancelha muito fininha, ela vai falar sobre pessoas que têm essa preguiça, essa falta de ânimo, essa falta de pique. Por isso que não é tão interessante ter sobrancelhas finas. Agora, se isso é uma característica tua, você tem que analisar os outros elementos do teu rosto que vão contar uma história diferente, que vão estar falando que você não é assim tão preguiçosa. Então vamos dizer, por exemplo, que você tem um queixo grande. Isso daí, somado a uma sobrancelha fina, quer dizer o quê? Não. Essa sobrancelha tá anulada, tá? A pessoa tem um queixo grande, por quê? A estrutura óssea dela tá falando que ela é uma pessoa de mais ação. Só que falar sobre o queixo é assunto para outro vídeo. Então, sobrancelhas, aquele tipo de sobrancelha que ela começa bem grossa e ela termina fina, quase falhada, quase sem pelos, são pessoas o quê? Que elas têm a iniciativa, elas têm um start ali para começar alguma coisa, mas aí acaba perdendo aquele pique e não terminam os projetos que iniciaram. Então vocês percebem como existem sobrancelhas favoráveis e sobrancelhas que não são tão favoráveis? E é o que eu falei, você tem que ver esse elemento no conjunto do teu rosto, tá? Então não dá pra dizer assim, eu tenho a sobrancelha assim, então eu sou procrastinadora e ponto. Ou assim, nada a ver, minha sobrancelha é desse jeito, mas eu não sou procrastinadora. Porque existem outros elementos aí no teu rosto, eu tenho certeza que eles estão contando uma outra história sobre a tua vida. Por isso que a análise facial é muito importante. A gente também consegue avaliar a distância dessa sobrancelha dos olhos. Quando a gente fala sobre a distância das sobrancelhas nos olhos, repara aqui como a minha sobrancelha ela é bem distante. Tá vendo como aqui cabe outro olho entre o meu olho e a sobrancelha? Isso quer dizer que eu posso ser uma pessoa mais cautelosa. E aí isso tem a ver com as microexpressões faciais, que também é conteúdo para um outro vídeo. E aí essas microexpressões, quando a gente faz, né, principalmente esse perceberam? Eu tomei um susto.
Olha como a minha sobrancelha, ela fica nesse formato de arco e ela fica mais afastada dos olhos. Então, pessoas que têm essa sobrancelha mais afastada dos olhos são pessoas mais cautelosas. São aquelas pessoas que na hora de tomar uma decisão, elas ponderam muito bem as coisas, elas gostam de analisar muito bem o ambiente para que não corram riscos. Agora, se é uma sobrancelha mais baixinha, eu gosto muito de usar esse exemplo. Pensa num animal que vai caçar. E ele faz o quê? Faz assim, ó. Ele abaixa a sobrancelha, né? No caso, eles não têm sobrancelha, né? Mas eles abaixam esse músculo aqui para conseguir focar. Então, pessoas com a sobrancelha mais baixa tendem a ser mais focadas, tendem a ser aquelas pessoas que quando traçam objetivos, que quando traçam metas, é como se elas enxergassem no tubinho de um papel higiênico, entendeu? Sem se perder muito nas coisas que estão acontecendo à volta delas. Elas estão focadas ali na presa, elas estão focadas ali na caça delas. Agora, uma outra coisa que a gente também consegue falar é sobre o tamanho da sobrancelha, tá? Então, sobrancelhas muito curtinhas, elas vão falar o que pra gente? Que são pessoas sem muito ânimo, sem muito pique, que não conseguem nem iniciar os projetos, elas não conseguem ter essa força, essa energia, esse pique, esse gás. Agora, uma sobrancelha grande, tá? Aquela sobrancelha que cobre as têmporas. E têmpora é esse buraquinho aqui, ó. Passa a mão aí em você, você vai sentir. Existe um buraquinho aqui, ó. Então, aquela sobrancelha que cobre as têmporas, ela já vai falar de pessoas que elas gostam de iniciar, terminar o projeto e acompanhar como ele tá acontecendo ali. Então, perceberam? Ela vai iniciar o projeto, ela vai dar continuidade, ela vai terminar e ela vai acompanhar o projeto. Então, falar sobre as sobrancelhas vai te levar a perceber por que você não está terminando as coisas que você inicia, por que você é tão procrastinadora, por que você deixa tudo para a última hora, por que quando você faz, o seu projeto parece que ele tem uns buracos aí no meio, você faz, aí para, e faz, e para, e faz, e para, isso tudo está impresso na tua sobrancelha. Isso tudo está sendo contado para as pessoas simplesmente olhando para a tua sobrancelha. Então, sabe o que eu te aconselho a fazer? Clica no link ou no botão que está próximo aqui a esse vídeo para você ter conhecimento sobre a sua sobrancelha e de que maneira você vai projetar uma imagem que tenha tudo a ver com quem você é, com a sua personalidade, com o seu caráter, com o seu temperamento e de que maneira você vai conseguir mostrar isso para as pessoas sem precisar falar. Porque ser poderosa é isso, é ter aquela imagem que todo mundo reconhece como sendo a sua imagem. E ter autoconhecimento é uma ferramenta preciosíssima na hora de criar uma imagem poderosa, na hora de chegar chegando, na hora de virar a dona da porra toda. Então, por isso, clica no link ou no botão que está aqui próximo a esse vídeo e para de perder tempo gastando dinheiro com uma blusinha que você acha que vai te deixar muito poderosa e aí, no fim das contas, aquela blusinha fica bonita na tua irmã, fica bonita na tua vizinha, mas em você fica uma merda. Sabe por quê? Porque você não tem esse conhecimento que a gente está te oferecendo, que está disponível aqui no link para você entrar, para você clicar e ter acesso a esse curso Cria uma Imagem de Poder. E aí eu vou te contar uma coisa. Além do Cria uma Imagem de Poder, você ainda vai ganhar um bônus que, minha amiga, esse daí vai te fazer ser aquela mulher que conquista o homem que você deseja. Ah, mas eu já sou casada, mas já tenho um relacionamento aí que não vai nada bem. Então, amiga, vai te fazer recuperar esse casamento. Vai fazer com que vocês voltem a ter uma vida amorosa maravilhosa. Então, esse outro curso que você ganha de bônus, inteiramente grátis, ao adquirir o Cria uma Imagem de Poder, é o Descubra Quem Ele É. E aí, lá dentro, você vai ter elementos para entender esse homem, entender como ele pensa, como ele sente, como ele age, entender quais são as atitudes dele frente a qualquer situação. Então, não dá para deixar passar. Clica agora no link ou no botão que está aqui perto desse vídeo, porque você vai aprender a ser uma mulher verdadeiramente poderosa, sem ter que imitar ninguém, sem ter aquela imagem fake. Então, vem com a gente que a gente vai te ensinar a ser muito poderosa. Clica agora no link ou no botão.